Amém, glória a Deus. Você está bem? É um grande prazer poder estar aqui de volta, né, depois de tantos anos. E eu saúdo, o meu pai já trouxe uma saudação à igreja, mas quero saudar a todos em nome do pastor Sérgio Watanabe, da sua esposa Rose Watanabe, que são os nossos pastores lá em Hiroshima. Amém? Que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Eu fico um pouco nervoso de estar aqui porque, afinal de contas, é um púlpito de gigantes aqui, né? É difícil você bater de frente, né? Com pregadores assim tão poderosos na palavra, assim, né? Meus irmãos, muitas coisas Deus tem feito em nossas vidas durante esse tempo que Deus nos levou para o Japão, né? Eu ainda me sinto um membro da Igreja Batista do Éden, ok? Né? Eu amo muito essa igreja está no meu coração e o pastor nos abençoou nossas vidas para sermos participantes de uma outra igreja lá, né? A qual nós servimos ali com dedicação e durante quase 11 anos. Então a liderança da igreja foi mudada e se estabeleceu então um novo trabalho. E dali nós já completamos, eu acho que uns 7 anos, né? Vamos para 7 anos, certo? 7? 9? Bem, por aí. Ok? O pastor ele estava me perguntando a respeito de algumas das coisas do nosso ministério lá. E quando nós chegamos aqui, nós temos assim, como foi pelo Carlos falou, nós chegamos lá, nós temos uma igreja de Carlos, né? De homens de terras grandes. Então nós chegamos no Japão com uma cultura, uma mentalidade totalmente diferente. E daí nós batemos de frente com uma cultura totalmente oposta àquilo que nós pensávamos que era a cultura japonesa, né? Como ele disse, nós somos da máfia Nishida, daqui do Éden, né? E nós temos, assim, certa tradição japonesa na nossa família, mas quando você chega lá é uma outra história, né? Você tem que mudar a forma de pensar. E hoje nós temos um choque ao contrário, quando nós voltamos para o Brasil e nos deparamos com coisas totalmente diferentes, né? Uma das coisas que, enquanto nós estávamos ali no louvor, a música é diferente. As pessoas são diferentes, mas tem coisas assim que remetem à nossa memória, né? Lembro-me dos meus sonhos proféticos que eu tive no banco durante as pregações, né? Em que o pastor pregava e eu dormia. Mas quão bom é dormir nos braços de Jesus. Não faça isso essa noite, amém? Senão eu vou orar por você. Alguns rostos que eu vejo hoje. Está filmando, né? Não pode ficar andando para um lado para o outro? Pode? Não, pode deixar. Então tá bom. E olha que eu nem estou tão bonito assim para estar sendo filmado. É muito bom estar aqui com vocês. A saudade, já dizia o poeta brasileiro, é a prima da solidão, né? Apesar de nós termos ali amigos que nós temos por toda a vida, já 18 anos, caminhando junto com eles, servindo a Deus junto com eles, sempre fica aquela pontinha de saudade daqui, né? Da nossa família, dos nossos amigos. Alguns de vocês não se lembram mais de mim, mas eu lembro de vocês e eu me sinto um pouco velho com isso, né? A Miriam, por exemplo, né? O Vinícius, e alguns que nem tinham nascido ainda, né? Então, eu fico feliz de ver toda essa transformação, todo esse crescimento.
E só uma pergunta: quanto tempo eu tenho? Não fale eu não tenho tempo. O senhor não me conhece. Umas 3 horas, tá bom. Amém. Bem, quando nós chegamos lá, eu cheguei com 16 no Japão. E logo eu me envolvi com som, né, mexendo no som. Passei a cantar no louvor também. Passei a fazer parte do time de evangelismo. Passei a fazer parte da célula e tentar me fazer o melhor possível ali, servindo a Deus. Então, muito cedo eu acabei já liderando grupos pequenos, grupo de célula, mas também eu era professor das crianças, junto com toda uma equipe, e nós, então, passei para os juniores, passei então daí para adolescentes, e hoje eu estou com os jovens da nossa igreja. Onde vai sair esse vídeo? Não, qualquer lugar. Não, porque se os jovens da minha igreja estiverem assistindo, eles são uma bênção. Eles são bênção. Eles trabalham o meu caráter, né? Deus nos deu essa oportunidade de poder servir em diferentes áreas da igreja. E eu fui ordenado pastor também, né? Então, na igreja ali. E como meu pai disse, o Japão não é um lugar dos mais fáceis do mundo de se evangelizar, né? É um território ainda hostil. Nós, graças a Deus, temos a liberdade com o evangelho. Nós não temos ali perseguição à igreja cristã. Porém, nós temos uma frieza quanto ao evangelho. Porém, apesar do povo japonês ser um povo muito, entre aspas, religioso, você vê, quando você visita o Japão, pontos turísticos são templos, são lugares com estátuas, com imagens, e você fala, nossa, é um povo muito religioso. Mas na verdade ele não é, porque ele busca a Deus apenas pela tradição e não pelo relacionamento com Deus. Então a nossa missão ali tem sido de cavocar pedras, para que o evangelho possa encontrar lugar e solo e ali crescer, né? Então ore por nós. Nós não somos a única igreja brasileira, e devo fazer até uma correção. O meu pai falou que nós somos a primeira igreja registrada. Não é a primeira igreja registrada do Japão, ok? É a primeira igreja registrada por estrangeiros em Hiroshima, né? Então teve todo um trabalho, um aparato, e ao ponto de chegar no banco e abrir uma conta, né, para a instituição em si, e a pessoa do banco falar, o que é isso? Né? Eles não sabiam o que era algo inédito até mesmo para eles, e graças a Deus, Deus tem abençoado ali nesse nosso trabalho. Nós somos uma igreja pequena, nós não temos, eu acho que nós hoje chegamos já a ter um número até um pouco mais significativo, mas hoje estamos ali na faixa de 50 membros mais ou menos ali. É uma igreja minúscula comparado com os padrões brasileiros, né, de igreja. Porém nós temos tantos problemas, tantas situações de vida como uma igreja de 1 milhão de membros, né? Então, ore por nós, ore pelo nosso pastor, né? Depois que ele assumiu a nossa igreja, muitos cabelos brancos já apareceram, né? Mas Deus tem sido fiel. Amém? Uma das coisas também que Deus nos deu a oportunidade, a minha esposa, infelizmente ela não pôde vir, ela pediu perdão, que ela e daí, por consequência, a minha filha preferiu ficar com a mãe do que com o pai, não sei porquê, né? Mas ela não pôde vir hoje, ela estava muito atarefada, e
Mas eu sou a Maria, ela é a Marta, ela trabalha e eu fico aqui aos pés de Jesus. Né? Então, ela não pôde vir, mas você pode nos conhecer aí, nosso Facebook e Instagram é aberto para todos, ok? Vamos à palavra de Deus? Perdão, eu comecei a falar e esqueci. Quanto a nossa, eu e a minha esposa, nós fomos missionários nas ilhas de Guam. Eu lembro até que quando nós estivemos aqui, há 11 anos atrás, nós mencionamos que estaríamos indo para lá, né? Nós viemos, um mês depois fomos para Guam. Fomos no plano de ficar 6 meses lá, e ficamos 2 anos, né? E lá nós levantamos um grupo de jovens, mais ou menos uns 20 e poucos jovens da nossa igreja. Nós conseguimos então fazer uma coligação, podemos dizer assim, das igrejas coreanas e outras igrejas, outros grupos de jovens da ilha, e passamos a ter uma reunião chamada Safe House, que era uma reunião de jovens todos os sábados, e ali chegamos a reunir 150 jovens ali, que ouviam a palavra toda semana. E o Safe House, eu acho que ele continua com um parceiro coreano meu lá, que mora lá ainda, e eles têm até uma conferência anual agora investindo na vida dos jovens ali na ilha. Quando nós estivemos lá também nós participamos de uma casa de recuperação. Nós trabalhamos com indivíduos que têm algum tipo de limitação física, mental, tentando levá-los ao mercado de trabalho novamente. Então era uma instituição que fazia parte da igreja a qual nós participamos. E ali, em meio a muitas lutas, novas adaptações, já tínhamos passado por adaptações no Japão, deixamos tudo, fomos para Guam, passamos ali muitos percalços, mas graças a Deus, Deus foi fiel, abençoou ali o trabalho, e hoje nós estamos de volta no Japão, né? Amém? Então vamos para a palavra de Deus agora sim. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Talvez você saiba de cor, ok? Quem sabe de cor, levanta a mão. Graças a Deus, uma mão. Levanta mais uma mão. Não, você não sabe de cor? Então vamos ler. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu gosto muito quando os irmãos falam que eu era uma referência. Eu não era. Eu sei que eu não era, né? Nós demos trabalho, né, pastor, né? O Juscelio sabe, pergunta para ele. Pergunta para o Girã, né? Como a gente deu trabalho. Mas foi necessário uma transformação de mente para que nós pudéssemos então aproveitar, viver essa vontade de Deus para nossas vidas. Uma das coisas que eu costumo pregar muito para os meus jovens é a respeito do propósito de Deus para as nossas vidas aqui. Nós muitas vezes buscamos os nossos sonhos, não é verdade? Quantas vezes você entrou numa conferência, numa igreja, num auditório, e lá dizia assim: siga os seus sonhos, seja feliz, né? Veja o melhor para a tua vida, seja um empreendedor, venda a Natura, venda a Avon. Não sei, sempre é falado dessa maneira conosco, não é verdade? Para nós sermos verdadeiros conquistadores, campeões. E se eu não consigo? Fica aí sentadinho do canto, né? Eu quero falar com os campeões. Deus nunca falou assim conosco. Deus, a partir do momento que nós nascemos, Deus já tinha um plano para mim e para você, não é verdade?
Em Salmo 139 diz que Ele conhecia-nos antes de sermos substância. Deus já conhecia. E algo interessante que eu comento com eles, com esses jovens, é que se o plano específico de Deus fosse a salvação, a partir do momento em que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu sou salvo, um raio cairia na minha cabeça, eu iria para o céu, para a glória divina. Não é o melhor lugar estar com Jesus? Olha, você pode dizer realmente amém do teu coração? Mas tome cuidado, ok? Não, brincadeira. A melhor coisa que tem é estarmos com Jesus. Então existe uma razão para estarmos aqui ainda, não é verdade? Existe uma razão pela qual Deus não permitiu que nós venhamos a nos encontrar com Ele lá, na morada eterna. Porque Ele quer que nós venhamos a cumprir a sua vontade aqui. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Deus tem um propósito para a tua vida. Você mora hoje no Éden? Todos aqui moram no Éden? Alguém mora fora do Éden? Pecadores. Não, brincadeira. Então, Deus te trouxe até aqui nessa noite, sabendo do propósito que Ele tem para a tua vida. Amém? Uma das coisas que nós não entendíamos, eu não tinha esse entendimento de que Deus tinha um propósito para a minha vida. Não entendia tão bem assim. A única coisa que eu entendia eu vivi dentro da igreja. Do meu nascimento aos 12 anos, eu fui membro da casa de oração aqui, né? Daí dos 12 aos 16, membro aqui da Igreja Batista, onde inclusive me batizei, onde tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo, né? Onde fui batizado com o Espírito Santo, e muitas coisas aconteceram na minha vida. Mas Deus então nos permitiu para uma nova fase de irmos para o Japão. E lá você tem como eu disse, um choque. Você chega, eu sou uma pessoa orgulhosa, no sentido de querer saber mais do que você. Eu me orgulho de querer saber mais do que você. Então quando você vem com um argumento, eu tento estudar na minha casa para eu rebater o teu argumento. Eu quero ser melhor que as pessoas no argumento. Eu chego lá, eu sou praticamente um analfabeto. Eu não sei ler. Eu não sei ler aqueles desenhinhos, o hiragana, o katakana. Eu não sei falar. Eu não sei pedir coisas. Eu não sei ir no médico sozinho. Eu viro uma pessoa totalmente dependente e de repente eu vejo que tudo que eu sonhava, eu sonhava em ser um professor, eu sonhava em ser um cientista, sonhava em ser um médico. E de repente eu chego lá, esses sonhos eles falam, peraí irmão, não é assim. O Japão é um choque para muita gente que vai lá. Então, mas o Japão não é ruim, calma. Eu não estou aqui para metralhar o Japão, ainda mais porque eu vou voltar para lá quarta-feira que vem. Essa quarta-feira agora, ok? O Japão é muito bom também, apesar de você trabalhar demais, né? Você trabalha muito lá. O Japão é um lugar de boa segurança, é um lugar com uma boa educação. Tem lado bom e ruim, como viver no Brasil. Você quer que eu diga para você uma coisa muito boa que talvez você não dá valor? O filãozinho. Você não entende o valor de um filãozinho. Eu fui na padaria Barão, ali. Falei, você me dá tantos pães? Ela me deu o pão quentinho. Lágrimas saíram dos meus olhos. Eu quase ajoelhei e disse, eu aceito. O filãozinho é uma preciosidade do Brasil. A jabuticaba do Brasil, né? Mas as pessoas. E Deus nos deu a missão de servirmos uns aos outros. O interessante é que quando nós lemos que apresentei os vossos
corpos como sacrifício vivo. Aonde nós temos a impressão de ser um sacrifício vivo? Aonde nós pensamos de apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo? Aqui, no templo, não é verdade? E igual eu disse, e se você continua o capítulo, ele vai dizer: você que ensine com esmero, você que encoraja pessoas, encoraje as pessoas mesmo. Ele vai falando isso. E é fácil na igreja, difícil é lá fora. Lá fora é onde Deus exige que nós sejamos sacrifícios vivos, apresentados a Ele. Sacrifício vivo tem um porém. Já pensou eu cair? Não ia ser um sacrifício vivo mais. Sacrifício vivo tem um problema. Você já tentou pegar um sacrifício vivo e colocá-lo em cima do altar? Ele bate as pernas. Tenta pegar um gato e colocá-lo dentro da água. Você já tentou? Né? É a mesma coisa. Quando Deus fala: venha cá, Emerson, venha cá, você é o meu sacrifício vivo, e Deus vai colocar você no altar. É igual colocar o gato na água. Você se bate. Eu não quero mudança, eu não quero transformação. É muito fácil, porque o pastor chega aqui e fala assim: irmão, você tem que obedecer, você tem que ser obediente à palavra de Deus. Olha, Deus está falando para amar aquele que faz mal a você. Eu sou um sacrifício vivo, vou me debater, mas ele fez isso para mim, ele fez aquilo outro, e eu fico então me debatendo, entende? E nessa, vamos dizer, o pastor Carlinhos está aqui, todo eloquente, né? Ele vem e fala o seu inglês: hello people, how are you? E ele pega aqui e fala assim: os irmãos da música, né? Irmão da música é sempre bênção, né, pastor? Aleluia. Eu amo. Olha, uma das coisas na igreja uma das minhas funções é pastorear os irmãos da música. Glória a Deus pela vida deles, né? Jejum e oração para essa turma. O irmão vai lá, você fala para o irmão: irmão, você está cantando errado. Já faz chilique. Vou sair da igreja, vou para a igreja do lado, porque lá eu posso cantar desafinado. Acontece, não acontece isso mesmo? Porque nós somos sacrifícios vivos, mas Deus fala para nos apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável. E olha, ele fala: é o vosso culto racional. Você já parou para pensar que nós podemos estar aqui oferecendo um culto irracional? O que é um culto racional? Racionais MC, e aí, mano? Não é isso. Um culto racional não é cheio de rap, ok? Um culto racional não é você chegar aqui com toda aquela eloquência e dizer: oh, Aristóteles dizia. Não é isso. Não é ser tão inteligente assim, né? Eu disse que eu sou orgulhoso em querer ser mais inteligente que as pessoas, e descobri que não sou, né? E não sou melhor do que ninguém, não sou mais inteligente do que ninguém, não sou mais eloquente do que ninguém. Afinal de contas, tem gente muito melhor do que eu, né? E quando eu deixo ser dominado por essas coisas, é irracional, gente. É irracional você chegar aqui e dizer: Deus, santo, santo, santo. É meu sonho cantar aqui na igreja. Você chega e fala: santo, Deus, o Senhor é puro, o Senhor é um Deus tão sem defeitos, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é um Deus de amor. Aí eu saio da igreja: ô irmão, mas aquele irmão que estava cantando santo, 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 ele desafinou. Nossa, que irmãozinho chato, deu um sono. Irmão, você está dormindo? Acorde, porque senão eu vou orar por você. Então eu vou na tua direção, colocar minha mão em você. Viu, Danco?
Tio Danco. Bem, Deus, Ele pede a nós para apresentarmos, por quê? É desejo de Deus que a perfeita vontade dEle se realize na nossa vida. Sabe, quando nós vivemos a vontade de Deus, nós então estabelecemos o reino de Deus. É igual eu disse, eu vivo aqui no Brasil, eu tenho o reino do Brasil em mim. Você pode até dizer, não, assim, você tem o reino do Brasil em você. Você tem o jeitinho brasileiro. Mesmo que você não saiba sambar, você tem o jeitinho brasileiro, né? E eu fui para o Japão e hoje eu pertenço a um reino no Japão. Porém, todos nós pertencemos ao quê? O reino de quem? O reino meu? O reino teu? De Deus. O reino de Deus não é a minha vontade, não é a tua vontade, não é? A minha vontade é não trabalhar mais e viver aqui no Brasil do jeito que eu vivo agora, sendo bem recebido por todo mundo, todas as pessoas me dando comida ao ponto de, né, eu voltar já uns 45 quilos mais gordo para o Japão. É assim, essa é a minha vontade. Mas a minha vontade não pode ser maior do que a vontade de Deus para a minha vida. Senão eu não cumpro o desejo e o propósito de Deus para a minha vida. Algumas pessoas nos dizem assim, com toda a boa intenção do mundo. E eu sou até grato por essas pessoas, porque elas nos querem aqui. Falam, olha, eu te arrumo um emprego lá na ZF. Te arrumo lá. Você fala inglês, eu consigo para você um emprego lá. Já me ofereceram na ZF, já me ofereceram, talvez de tentar uma vaga ali na Toyota, né? Até de começar o meu próprio negócio, né? Então, as pessoas, porque elas querem que nós estejamos aqui. E olha, para falar a verdade, não é uma delícia estar aqui com vocês? É maravilhoso, gente. Né? Gente que eu já não via há quanto tempo. Meu pai não via mais tempo do que eu, né? E é muito bom estar com vocês. Mas o plano de Deus para a nossa vida hoje é estar no Japão, numa terra estranha. Porque uma vez brasileiro, sempre brasileiro, né? Não importa onde a gente está. Uma das coisas que eu percebi, de novo, que hora que eu tenho que acabar? 8h40, 8h30, 8h45, não pode passar. Tá bom. Aqui vai longe, viu? 3 horas. Então, quando nós chegamos aqui, eu me deparei com algumas coisas assim que são um choque para mim. O trânsito é um choque para nós, né? A forma como as pessoas entram sem dar seta, cortam na tua frente, passam quando tem um pare, eu ia falar um tomaré, né? Tomaré no Japão. Pare e você passa, quando a pessoa está vermelho e ela passa. Poxa, foi um choque. Foi um choque. E você viu, eu sou brasileiro, gente. Eu entrei em choque, né? Quando eu vou no mercado, eu falei para algumas pessoas que eu ia falar isso. Eu não queria falar, mas eu sou obrigado a falar. E você vê R$4,99. Eu quero meu 1 centavo de volta. Não me diga que não tem circulação de 1 centavo. Então me cobre R$5. Seja honesto comigo. Entende? Exige o teu 1 centavo, você tem direito. Se eles te cobrarem, se eles arredondarem para cima, fala, não, arredonda para baixo. Você quer arredondar, arredonda para baixo, vou dar meu troco. Eu já arrumei confusão ali no Shimar. Se você é a pessoa que trabalha no caixa do Shimar, por favor, me perdoa, tá? No Bom Lugar também. Me perdoa, eu exigi 2 centavos lá. Falei, não, o preço era 2 centavos, né? Então, alguns lugares, São Paulo também, todos os lugares que eu passei, eu exigi 1 centavo de troco.
É um choque eu ter que exigir 1 centavo de troco. Mas o quê? A minha esposa falou assim: amor, por favor, pare. Ela é a voz da razão, ela é o culto racional. Ela disse: pare, por favor. Aí eu falei assim: não, eu tenho que exigir meu 1 centavo, é meu direito. E nessa, eu entendi o seguinte: por quê? Eu vou usar isso como exemplo, tá bom? Se você não quer pedir 1 centavo, amém. Deus abençoe a sua vida, tá? Não vou te ver mais a partir de semana que vem. Se você aceita uma irregularidade uma vez, a irregularidade se torna normal a partir da segunda vez, não é da primeira. Existe uma teoria chamada da teoria das janelas quebradas. Numa vizinhança foi feito um estudo que prédios abandonados, quando se quebra uma janela e ninguém conserta, você pode dar um período de 1 ano, todas as janelas vão estar quebradas. É a teoria da janela quebrada. Quando ninguém faz nada, o sistema ganha. Entende? E nós não podemos permitir que o reino de Deus seja tomado de nós pelo natural, pelo que é normal. Nós não podemos permitir que o mundo venha dizer como a igreja tem que ser. O mundo não pode dizer a direção da igreja. É a palavra de Deus. Não é verdade? E por isso é necessário uma metanoia, uma transformação do nosso entendimento. Porque senão nós somos transformados pelo quê? Pelo mundo. Porque olha, ele fala aqui: não vos conformeis, versículo 2, ok? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. É muito sério essa palavra, porque nós temos a tendência de nos conformar com este século e não sermos transformados pela palavra. É fácil, né? É muito fácil acontecer isso. É uma mentirinha, né? Todo mundo faz. Mas a tua mãe já te dizia: você não é todo mundo, não é? E Deus diz também: você não é todo mundo. Você é diferente. Nós somos chamados a ser sal. Da onde? Da terra. Obrigado, que eu tinha esquecido, brincadeira, né? Nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos aqueles que fazem diferença, nós somos aqueles que dão sabor para a comida. Coisa boa do arroz do Brasil, tem sal. Do Japão não tem, né? A comida sem sal, ela é boa? Ela não é. Você joga fora a comida sem sal, ou você joga sal nela, não é? Então é assim também com nós, como no reino de Deus. Nós espalhamos este sal pela terra, através da nossa vida, no nosso testemunho. Lá no Japão, você tem que pregar o Evangelho, mas você também tem que ser exemplo daquilo que você prega. Você tem que mostrar que isso aqui não, tá? Mas é que eu trouxe a Bíblia no celular, perdão, eu sou moderno. Não tenho cabelos brancos, eu sou moderno. Pastor Carlinhos também não tem cabelos brancos. Não é verdade, pastor? Mas nós temos que mostrar para o mundo. Sabe por quê? O japonês, nós entregamos Bíblia nas ruas, nós fazemos evangelismo na rua, entregamos folhetos, damos Bíblia. Muitas vezes ele não abre a Bíblia. Não vai abrir. Mas ele vai ver eu e você. Mas isso aí não é só o japonês não. Aqui também. Por isso o reino de Deus tem que ser construído através da transformação de Deus no nosso coração. Não é verdade? Você está disposto a apresentar um sacrifício santo a Deus, um culto racional através da sua vida? Nós temos que lembrar que, em primeiro lugar,
nenhum de nós conseguimos alcançar a misericórdia de Deus. Nenhum de nós. Nenhum de nós consegue alcançar a graça de Deus. Nenhum de nós consegue ser bom o suficiente. Igual eu falei, alguns falam assim, nossa, você era uma referência de jovem. Desculpa, eu não era. Foi o que Jesus fez na minha vida. Se Jesus não tivesse transformado a minha vida, eu talvez hoje, o que eu seria? Eu não sei. Uma vez eu perguntei a Deus, Deus, por que o Senhor não permitiu que eu ficasse no Brasil? Eu tive uma palavra muito clara, uma direção muito clara de Deus para ir embora para o Japão. Eu perguntei uma vez para Deus, eu questionei, falei, Deus, lá no Brasil, teria ido, quem sabe, para a USP, né? Aí Deus falou, e hoje você talvez seria comunista. Nossa, brincadeira, não, nada contra você que é comunista, amém? Tá bom? Estou brincando. É brincadeira. Eu sei que é tenso, né? Mas na verdade não foi isso que Deus falou para mim, não. Deus falou, talvez se você estivesse lá, hoje você não me serviria. E foi muito sério isso. E foi um momento que eu tive com Deus numa vigília. E eu comecei porque eu estava reclamando muito. Reclamando daquilo de estar no Japão. Reclamando de, investir na vida de certas pessoas lá. E a pessoa virar as costas para mim. A pessoa me deixar. Anos investindo na pessoa. Discipulando. A pessoa, eu tinha mais tempo com a pessoa do que com a minha esposa. E a pessoa me largar. E eu dizer, Deus, é isso que o Senhor quer de ministério para mim? Eu não quero. E Deus me restaurou. Deus veio e falou ao meu coração, olha, se você talvez não tivesse vindo, provavelmente você nem investido em quem não quis, você teria feito. Porque eu digo de novo, eu não era referência, não. Porque pode até ser que uma das coisas que eu falo para os jovens, e inclusive desses jovens tem os meus irmãos. Eu falo, tudo que Deus fez na minha vida, tudo que eu consegui na minha vida, eu tenho é que ela não está aqui, e eu vou elogiá-la porque está sendo gravado. A minha esposa é maravilhosa. Eu tenho uma esposa muito maravilhosa. Eu tenho uma filha muito maravilhosa. Tudo que eu tenho, não foi porque eu era bom. Não era porque eu era o mais bonito. Apesar de eu me achar o mais bonito. Mas não era por causa disso. Mas foi porque eu sempre fui obediente a Deus. Eu entendi desde pequeno que é melhor obedecer a Deus. E isso me trouxe bênção para a minha vida. Quando a palavra de Deus fala com você, obedeça, irmão. Obedeça. Se eu pudesse acabar agora, mas eu tenho ainda 15 minutos. Eu vou até o final. Se eu pudesse acabar agora, para resumir tudo isso, obedeça a Deus. No propósito que Deus tem para a tua vida. Pode parecer difícil. E olha, quando nós seguimos o nosso propósito, muitas vezes o propósito de Deus, deixa eu me corrigir. O propósito de Deus, você dá de encontro com a realidade é outra. A realidade te mostra que há desemprego. A realidade te mostra que há falta de dinheiro para pagar contas no final do mês. A realidade, quando você tenta servir a Deus, muitas vezes, é você se debater com a realidade de pessoas que são ingratas. De pessoas que viram as costas no momento que você mais precisa. Todos nós temos um momento na nossa vida que questionamos o nosso chamado de Deus por causa dessas aflições que sofremos. Mas graças a Deus por essas coisas, porque elas nos ajudam a crescer. E se você está no processo de crescimento, debaixo de submissão à mão de Deus, significa que aquilo que Deus tem para a sua vida é ainda maior. Talvez você não está preparado para alcançar aquilo que Deus quer para a sua vida. E Deus te dá lutas.
Essas lutas que você está passando agora, eu não sei por que estou dizendo isso, mas a luta que você tem passado agora, Deus tem visto isso. Deus tem visto. Deus tem visto os planos que você fez e não deu certo. Deus está vendo isso. Deus cuida de você. Deus ama você. Deus chamou você. Não é um clichê, é a verdade. E a verdade liberta. A palavra de Deus diz em João 10:10 o quê? Que o diabo ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Essa é a intenção do diabo. Tem gente que brinca com o pecado e acha que, poxa, o pecado ele traz prazer, mas ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas a Bíblia, graças a Deus, continua o versículo e diz que Jesus veio, eu vim, que é na própria palavra de Jesus, ele diz eu vim, para que tenhais vida e vida em abundância. E esse tem sido o versículo que tem norteado as nossas vidas. Eu vim para que você tenha vida plena em todas as áreas da tua vida, para que você faça diferença em todas as áreas da sociedade. Você que é jovem, quem é jovem? Levante a mão. Ah, glória a Deus, irmão. Um jovem de 48 anos, mas é um jovem, né? Tem 48 mesmo? 44? Puxa, errei, hein? Mas eu acho que é uma ruguinha aqui. Você que é jovem, você pode fazer a diferença na tua escola, na tua faculdade. Você pode fazer a diferença nas artes. Gente, a música hoje em dia não é só no Brasil que está ruim, não. Viu? Lá para fora também. Precisa do quê? Homens e mulheres que restaurem a música no mundo. Nós achamos que a música só vai ser restaurada quando for gospel. Quando a música gospel for tocada no mundo inteiro. É mentira. A música vai ser restaurada quando a música for para glorificar a Deus. Música boa glorifica a Deus. Música de qualidade glorifica a Deus. Agora você acha que isso glorifica a Deus? Não sei. Não vou criticar, porque quando eu era um adolescente, eu sentava no último banco dessa igreja. Não era nesse prédio, era no outro. Eu sentava no último banco lá, com uma camisa do Nirvana, preta. Gosto muito do Nirvana, mas hoje em dia eu não uso mais camisa do Nirvana e nem ouço suas músicas. Mas eu era grunge, né? Punk, nós era a gangue de preto. Esse daí é só para quem tem mais de 40 anos aqui na igreja, tá? Essa gangue de preto. Mas você, veja, irmãos, fez diferença na minha vida, faz diferença na tua vida quando nós vivemos para Deus, não para nós. O Brasil é muito bom. O Brasil é maravilhoso. O Brasil tem muitas oportunidades. No meu caso. Mas Deus não me quer aqui. Deus não me quer aqui. Eu já quis voltar. Não minto, já quis voltar. Mas Deus não me quer aqui. Você, talvez Deus queira você em outro lugar. Talvez. Você já pensou em ir para o Timor-Leste e ensinar português? É a língua oficial do Timor-Leste agora. Já pensou você lá? Ensinando a palavra de Deus, ensinando uma criança a ler e escrever e a ler a Bíblia? Mas por que pensar no Timor-Leste quando você pode fazer diferença aqui, na vizinhança? Sabe, falaram para mim assim, é normal ser sem educação no Brasil. É normal você empurrar pessoas, né, bater na pessoa, não falar desculpa. É normal você, igual eu falei, do carro, você entra na frente do outro, você não dá preferencial. Não é normal. Não é. Não é normal jogar lixo na rua. Não é normal. E sabe, a gente acha que isso é ser bom cidadão. Isso é ser cristão. Cristão. Porque se você imagine, quantos cristãos temos no Brasil hoje? Quantos? Eu gosto de participação, viu, irmãos? Pode falar. 6 milhões? 5 milhões? Cristãos. 144? 140 milhões?
No Japão nós temos, se eu não me engano, quantos por cento? 3% da população? 7% hoje se declaram cristãos, graças a Deus. Há alguns anos atrás era menos. 140 milhões de pessoas que se declaram cristãos. Se cada um deles viver pela palavra de Deus, eu me sinto mal, eu queria a minha Bíblia aqui, porque, né? Isso aqui... Não, pode deixar. A Bíblia está aqui, eu leio aqui, tá? 140 milhões de cristãos, fazendo a diferença, vivendo a palavra de Deus. Você acha que esse país ia ser o mesmo? Você acha que a corrupção seria tão normal assim? Você acha que o papel na rua seria tão normal assim? O homicídio, a falta de valor à vida, seria tão normal assim? Seria. O 1 centavo que não te é devolvido seria tão normal assim? Não seria. Vou te falar, irmãos, a revolução começa quando nós nos submetemos a Deus e vivemos pela palavra de Deus. Romanos 12 termina dizendo, sabe o quê? Vamos ver, acompanhe comigo. Versículo 9. Nós estamos falando de sacrifício, certo? Tenho 5 minutos, eu tenho que correr. Versículo 9 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amém? O 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 11. No zelo não seja remisso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Amém. Glória a Deus. Alegrai-vos com os que se alegram. É um dos mandamentos mais difíceis que existem, viu? É fácil você se alegrar com aqueles que não se alegram, né? Alegrar com a vitória do outro é muito difícil. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para os com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei, aleluia, com o que é humilde, não seja sábio aos vossos próprios olhos. Escuta aí, irmão. Não torneis ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Tem gente que fala amém aqui, glória a Deus pertence a vingança. Continua lendo, que diz no versículo 20: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? A palavra de Deus é maravilhosa. Vença o mal com o bem.